Oi, pessoal. A Comissão de Análise de Falhas da ABEND vem fazendo um trabalho bastante interessante na disseminação de conhecimento nessa área específica que seria a área de integridade, né? Visto que a falha é justamente a falta de integridade e é muito importante a gente entender tudo que envolve assegurar a integridade. Esse ano de 2026 a gente resolveu trazer o tema soldagem, né? Justamente porque quando a gente pensa em juntas soldadas, a gente já sabe que as juntas soldadas elas são sempre regiões bem suscetíveis à maioria dos mecanismos de falhas, né? Por serem naturalmente descontinuidades metalúrgicas, além de muitas vezes terem descontinuidades geométricas por conta de reforços, raízes, sobreposições, alguns prováveis defeitos não detectados e tensões internas, principalmente quando não relaxadas. Lembrando que a gente pode ter componentes que foram soldados lá na matéria-prima, né? Ou ainda em fabricação, numa fábrica, né? Onde existe sempre uma possibilidade de ter dispositivos, tecnologias automatizadas, maior limpeza, condições ambientais ótimas, mas a gente também solda na hora que a gente vai montar, né? E existem sempre restrições, acessos difíceis, alguns probleminhas para tratar termicamente quando é necessário, e isso sem nem falar quando a solda é feita em manutenção, onde os materiais já operaram, em geral estão tensos, às vezes até são materiais pouco conhecidos, né? E até desconhecidos, né? E até materiais que nem era para ser soldados e vão ser reparados, tá? E, em geral, também o pessoal tem poucos recursos quando já está em campo fazendo os reparos, né? E como a gente tem solda em praticamente qualquer tipo de componente, estruturas, tubulações, equipamentos, guindastes, tanques, na verdade a gente tem solda em tudo. A gente precisa entender que uma boa soldagem ela é fundamental quando você quer garantir a integridade. Você precisa ter um projeto bem executado para ter uma solda boa. Você precisa ter uma boa fabricação e você também tem que ter um bom acompanhamento da operação e considerando tudo que é necessário para assegurar a integridade, a gente pode ver aí que um projeto ele vai trazer vários tipos de documentos, onde a gente sabe quais são os materiais, as configurações geométricas, geometrias e dimensões são fundamentais quando a gente pensa em soldagem e na forma que uma junta soldada vai resistir a uma dada condição, né? Lembrando que as condições que mais afetam os materiais são relacionadas com o tipo de esforço e com a intensidade do esforço, com as temperaturas que são atingidas, se são tranquilas ou se são muito altas, muito baixas, as condições ambientais. E quando a gente coloca juntas soldadas em condições que elas podem desenvolver danos e esses danos podem ser acumulados e levar a falhas, é muito importante então que a gente tenha bons métodos de inspeção não destrutiva, adequados ao tipo de mecanismo de falha. Então eu posso precisar para mecanismos de falha por corrosão, por fadiga, eu preciso de inspeções que consigam detectar danos ainda em início de formação na superfície. Ao passo que se eu tenho agora condições ou ambientais ou de temperaturas altas que podem levar a mecanismos de fragilização pelo hidrogênio ou mecanismos de fluência, por exemplo, eu já vou precisar de métodos de inspeção não destrutiva volumétricos que consigam detectar indicações e defeitos internos. Então, esse ano, a gente tem palestras aí que tratam sobre os ensaios não destrutivos superficiais, volumétricos, muito ligados com a integridade estrutural. A gente trouxe vários estudos de caso em integridade de soldas
inclusive falando da questão fabril. Corrosão em juntas soldadas. A gente também trouxe características de projeto que exigem que a gente tenha uma solda com mais requisitos. A gente também trouxe aí um pessoal para mostrar para a gente algumas qualificações de procedimento de soldagem que exigem que você tenha cuidados especiais e testes especiais para atender requisitos. Além de que, óbvio, a gente vai falar um pouquinho dos reparos, os reparos que mitigam as falhas. Então, em 2026, a gente tem uma equipe qualificadíssima aqui que vai trazer esses assuntos para a gente. Acompanhem no nosso canal do YouTube e vocês vão ver que 2026 vai ser um ano cheio de informações.